Vamos lá. Nesse manual de boas práticas aqui, fundamental para os nossos estudos, também trata do dimensionamento. Professor, o que vem a ser, professor? Esse dimensionamento da quantidade de pessoas para fazer determinado... Como é que vai dimensionar o quadro de pessoal? Tá? Então, o dimensionamento, a força de trabalho. A relação do número de merendeiras por aluno é definido anualmente por portaria emitida pela Secretaria de Estado de Educação para dimensionamento de pessoal nas unidades escolares. Então, todos os anos, existe uma portaria de dimensionamento, eu já passei por isso, eu sei como é que é, onde ele vai definir X alunos, quantidade de cargos, quantidade de vigia, quantidade de limpeza, quantidade de merendeiras, né? Então, existe essa portaria aí. Professor, vamos estudar a portaria? Não, não precisa estudar a portaria. Professor, quem que vai trabalhar na nutrição, na área de apoio? Quem vai trabalhar, como é que vai ser? Primeiro, quem vai trabalhar está lá, são os cargos de apoio, né? Que aí nós temos aí várias funções. Professor, como é que vai ser selecionado o pessoal? Por dois métodos. Primeiro, esse método que você está fazendo aí, através de concurso, né? Então, a seleção de merendeira é feita por concurso público. Primeiro passo, concurso público, está aqui, tá? Ou através de contrato temporário, tá? Que é o famoso contrato de interino, né? Mediante processo seletivo, né? Desculpa, conforme edital de seleção vigente. São exigências para o contrato, né? Nesse aqui, quando fala contrato, é contrato temporário. Para o concurso, é aprovação prévia no concurso. Ensino fundamental completo, ok. Também do outro cargo, né? Tem que ser o mesmo cargo. Exame de saúde, também para o concurso. Experiência anterior na manipulação de alimentos, né? No caso aqui do contrato temporário, exige-se essa experiência, né? Bacana, vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Quem vai trabalhar na área de alimentação, até uma questão de segurança do trabalho, esse manipulador, eles tem que estar sadio, né? Então tem que ter saúde, né? Então aqui um manipulador de alimentos, então ele vai ter que ter uma saúde, né? Claro, até para quê? Para não passar contaminação, não contaminar os alimentos e, consequentemente, colocar em risco a saúde de nossas crianças. Vem comigo aqui. Então, os alimentos podem transmitir doenças, né? Conhecidas como doenças transmitidas por alimentos, TDA. Atenção, examinador adora siglas. Olha uma sigla importante aqui, ó. O que é o TDA? Ó, TDA nada mais é do que doenças transmitidas por alimentos, né? E por isso o cuidado com a saúde do manipulador. E seu efetivo controle são fatores que influenciam na qualidade final do produto. É claro que ele tem que estar o quê? Tem que estar saudável. E aí, professor, quem que vai ditar a regra da saúde do manipulador? É claro, o Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho regula as condições de trabalho. Então, por meio da norma número 7, determina a realização de um programa de controle médico de saúde ocupacional, tendo como principal objetivo prevenir e detectar doenças adquiridas no trabalho, visto que esses exames também são exigidos pela vigilância sanitária. Ou seja, quem trabalha com alimentos tem que fazer esses exames. Inclusive no concurso público, não é isso? Preste atenção, no concurso público, antes de você entrar em exercício, tá? Antes de você ser nomeado, aliás, ou nomeado, você tem que passar por essa bateria de exames, né? Vem comigo aqui, né? Higiene pessoal. Gente, higiene pessoal, importante demais esse higiene pessoal. Esse assunto de higiene pessoal é tão importante que o professor eu resolvi preparar uma aula específica sobre isso, sobre a higiene pessoal. E a higiene pessoal pode cair para qualquer um dos cargos, né? Claro, o cargo é apoio, né? Apoio administrativo, qualquer uma das funções de manutenção de infraestrutura, manutenção lá em limpeza, merendeira e, claro, também por vigia. Higiene pessoal. Vocês têm que lembrar o seguinte, você tem que ter o contexto que vocês irão trabalhar. Vocês irão trabalhar no contexto educacional, em uma escola. Uma escola. E, infelizmente, muitas das nossas crianças, né, vão receber
essas primeiras noções de educação e higiene na escola. Então, todos que ali estão, eu digo todos, têm que ter a noção da higiene pessoal. E, com certeza, o examinador está fazendo essa mesma leitura que eu fiz. Ele quer o quê? Que todo mundo saiba disso. Vamos lá, higiene pessoal. Né? Higiene pessoal é da pessoa. Né? Vamos lá, vem comigo aqui. É um conjunto de hábitos saudáveis que cada indivíduo deve ter com o seu próprio corpo para preservar não só a sua saúde, como também dos outros. Olha que coisa interessante, né? Então, a saúde, o hábito saudável da higiene pessoal, você não protege somente a você, você protege os outros, né? Por quê? Porque você pode ser também aí um objeto de transmissão, você pode ser um meio, né? Um vetor de quê? De transmissão de doenças, né? Veja o quadro abaixo e por que essas medidas de higiene pessoal são importantes, né? O que fazer? Vem comigo aqui, ó. Tome banho diariamente e use uniforme limpo, né? Pode cair na prova? Com certeza, você tem que saber disso, cara. Olha só, você tem que saber quais são os comportamentos básicos de higiene exigidos pela Secretaria de Estado de Educação. Primeiro, tome banho diariamente e use uniforme limpo. Tá? 2, use cabelos presos e cobertos com toucas e não use barba. Tá? Não pode usar barba no ambiente da merenda escolar. 3, mantenha as unhas cortadas e sem esmalte. Olha outra postura importante, né? Ah, professor, como é que isso pode cair na prova, né? Nós temos até outro slide agora que eu vou passar para vocês, né? Eu vou passar agora, depois eu volto aqui, é muito importante nisso. O examinador ele pode colocar uma figura, tá? Ele pode colocar uma figura lá na prova de vocês. Por exemplo, uma mão aqui, linda mão, né? Essa aqui é uma mão que não pode, né? Não pode ser utilizada lá na merenda escolar, porque, ó, primeiro, ó, unhas grandes, né? Não pode. Esmalte, ó, ardormos, que é anéis, né? Não pode usar pulseira. Então isso aqui não é, né? Barba também não pode, tá vendo? Ó? Tá barbado aqui esse rapaz aqui, não pode ser utilizado. E isso aqui nós temos aqui o POP 1, onde vai dizer as regras aí que pode. Agora vem comigo aqui. Então isso aqui o que é fazer, né? São as atitudes de higiene pessoal exigidas pela SEDUC. Agora por que fazer isso? Por que tomar banho todos os dias e por que usar o uniforme limpo, né? Há micróbios espalhados por todo o corpo, todo o nosso corpo. A maior quantidade está no nariz, na boca, nos cabelos e nas mãos, inclusive nas unhas, nas fezes, no suor e também pode vir no solado dos sapatos. Então, nós estamos espalhados por micro-organismos, por micróbios, né? Então nós temos que retirar esses micróbios do nosso organismo. Uma das maneiras de fazer isso é, claro, você tomar banho todos os dias e também você usar o uniforme limpo, né? 2, use cabelos presos, cobertos com toucas e não use barba. Por quê? É muito simples, ó, cabelos, é o pelo, né? O cabelo, né? Porque o cabelo, nós temos o quê? Uma incidência enorme de micro-organismos. Então, nós temos que deixar ele preso, cobertos, não é isso? Vem comigo aqui. Os cabelos devem ser mantidos presos para evitar que caiam sobre os alimentos. Você sabia que 1 milímetro de cabelo pode conter até 50 mil micróbios, né? Então, olha aí, então é um potencial agente de transmissão de contaminação no cabelo. Se é um potencial agente de contaminação, nós temos que ter o quê? Posturas defensivas para proteger, para evitar que ocorra essa contaminação por cabelo. Professor, o que eu tenho que saber na prova? Vamos lá, cabelos presos, com toucas e não pode usar barbas, né? Pronto, outro item, que é a da unha, né? Mantenha as unhas curtas. Professor, por quê, cara? Porque embaixo da unha, nós podemos aqui embaixo das unhas, aqui pode ter aí, tá, um ninho de micróbios aí, um potencial, né? Pode ter aí, pode ter um potencial acúmulo de transmissão de micróbios, né, de contaminação. Muitos poucos micróbios, pois muitos micróbios se alojam embaixo das unhas, podendo contaminar os alimentos e o esmalte por ser um perigo químico
para os alimentos, né? Então, duas coisas, né? Então, por que manter as unhas curtas, né? Para você eliminar o quê? Contaminação, eliminar os micróbios. Professor, por que o esmalte? O esmalte é um produto químico, não é isso? Então, esse produto químico pode provocar uma contaminação química. Nós vimos já atrás, alguns minutos atrás, o seguinte, que a contaminação ela pode ocorrer de três formas: biológica, tá certo? Química ou física. Então, um dos exemplos também de contaminação física, química, o esmalte da unha. Tá? E claro, né, que o esmalte aí é um produto químico que a mulherada coloca aí nas unhas, também alguns homens também colocam, né? E que grande potencial de contaminação química, né? Vamos lá. Higienização das mãos, né? Potencial questão de prova também, tá? Por que é importante? Por que nós temos esse tópico específico? Muito simples, cara. As mãos que vão manipular os alimentos, né? Ó, as mãos são importantes meios de transmissão de sujidades. Professor, o que é isso, professor? Olha só, tá meio juntinho aqui, ó. É sujidades, né? De sujeiras, né? É isso mesmo, ó. Olha só. As mãos são importantes meios de transmissão de sujidades, né? E de micro-organismos e, por isso, merecem cuidados especiais em relação à sua higienização. Professor, qual que é o principal cuidado? Lavar as mãos, né? Então, básico, lavar as mãos. Digo para vocês o seguinte, que há possibilidade do examinador colocar na sua prova como se deve lavar as mãos. A gente vai estudar isso agora. A higienização frequente e adequada das mãos é essencial para a segurança dos alimentos e para a promoção da saúde, uma vez que essa prática evita a transmissão de inúmeras doenças e agravos à saúde. Então, professor, qual que é o POP, né, que é o procedimento operacional padrão sobre higienização das mãos? Então lá está no POP 02, a gente vai ver esse cara aqui, né? O que eu acho interessante dessa aula é que a gente vai passar essa parte geral, toda ela, né? Toda ela, não é toda ela, a gente vai colocar os principais pontos para atender o nosso edital. Porque tem alguns pontos desse manual que, na minha opinião, não precisa ser estudado, você não precisa perder tempo com isso, porque não está previsto no edital. Você tem que se focar no edital. O edital faz regra entre as partes. E depois, nós vamos estudar os 15 POPs que a gente vai reforçar essa parte teórica, né? Vem comigo aqui, lavar as mãos. É importante disponibilizar lavatório exclusivo para higienização das mãos na cozinha em local de fácil acesso a todos os manipuladores. Questão de prova, amarelinho, marca texto. Tem que ter, a orientação é ter um lavatório exclusivo para higienização das mãos. Tá? Da onde? Ó, na cozinha e em um local fácil acesso a todos os manipuladores. Por quê, professor? Porque essa atitude de lavar as mãos é uma das principais atitudes e mais eficazes atitudes para você ter um alimento mais saudável e evitar a contaminação. Bacana, então, lavagem das mãos, né? É tão importante isso, tá tão importante isso, que o legislador, no caso aqui, ele definiu aqui quando se deve lavar as mãos, né? Está aqui. Quando deve se lavar as mãos, né? Está aqui. Então, isso aqui pode cair na prova, né? Vamos lá. Toda vez que entrar na cozinha. Então, entrou na cozinha, lava as mãos. 2. Após utilizar o sanitário. Prof, o que é sanitário? Os banheiros. Então, foi no banheiro, lava as mãos. Tocar em alimentos crus ou não higienizados. Ah, professor, acabou de chegar uma carga de maçãs. Tocou no alimento, acabou de chegar, não foi higienizados ainda. Depois disso, você tem que lavar as mãos, né? Após manusear materiais, esfregão, rodo, pano e produtos de limpeza. Então, você passou um pano na cozinha, passou um esfregão, usou produto, depois disso você tem que fazer o quê? Lavar as mãos, né? Gente, higiene das mãos, lavagem das mãos é questão de prova, potencial assunto de prova. Isso pode estar lá, no dia da prova você vai lembrar de mim. Então, isso aqui são todas
as obrigações quando você pode lavar as mãos. Vamos lá. Após recolher o lixo e outros resíduos ou tocar na lixeira. Mexeu com o lixo, lavou a mão. Após assoar o nariz, tossir, espirrar, fumar. Então, fez isso, tossiu, espirrou, fumou, assoou o nariz, lavar as mãos. Após tocar em caixas, sapatos, sacarias, telefone, dinheiro. Mexeu com o telefone, lavar as mãos, né? Após coçar, tocar o rosto, o cabelo, as partes do corpo, lavar as mãos. Antes de vestir as luvas descartáveis, né? Não adianta nada você usar uma luva com a mão já contaminada, né? Após cada troca de tarefa, interrupção do serviço e sempre que necessário. Então, tanto é que por isso que nós temos que ter o seguinte, um lavatório exclusivo para mãos aí, né? Que não pode ser o mesmo lavatório da manipulação e lavagem dos alimentos. É outro lavatório, tá certo? Isso aí também, por exemplo, só fazer uma analogia, né? Churrasco, todo mundo faz churrasco. Eu mesmo eu sei assar carne, mais ou menos, não sei assim, né? E aí você vai assando a carne, você vai assistindo um vídeo no YouTube aqui, outro ali, você vai aprendendo. Por exemplo, no churrasco, você deve usar 2 facas, não é isso? Uma faca para você cortar a carne crua, tá? Aí você lava essa faca com a carne crua. Normalmente essa faca que você utiliza a carne crua tem aquele cabo branco, né? Uma coisa. E depois você tem que usar uma outra faca para a carne assada, para você cortar a carne assada, né? Então não é aconselhado você utilizar a mesma faca para a carne cruas e para a carne assada. Então está aqui. Então você tem que saber esse cara aqui. Então tem que ter 2 pias, né? Uma pia exclusiva para lavagem de mãos, dada a importância que da higienização das mãos tem no resultado da alimentação e na higiene, na limpeza das nossas escolas, e outra para preparo de alimentos. A maioria das pessoas não gasta nem 10 segundos para lavar as mãos, mas uma boa lavagem deve durar mais do que 10 segundos, 20 segundos, está aqui. Professor, e aí? Cara, pode cair na prova. Você vai fazendo um concurso atrás do outro, você vai estudando, e você vai pegando a manha daquilo que cai em concurso. Por exemplo, examinador adora siglas e examinador adora números, né? Então, esse negocinho aqui, cara, passou uma informação para o concurseiro que você pode tirar vantagem. Então, qual é o tempo sugerido para a lavagem das mãos? Mais de 20 segundos. Aí, uma questão de prova para a galera. Está aqui. Ah, professor, eu ia passar desapercebido, mas eu não deixo passar esses detalhes. Eu estou aqui para te proteger, para seu bem, pode ter certeza. Então, mais um conceito importante, que isso aqui deve constar no seu rol de revisões, qual que é o tempo sugerido pela Secretaria de Estado de Educação para lavagem de mãos? Mais de 20 segundos. Vem comigo aqui. Atenção! Você lavou as mãos, né? Não secar as mãos na roupa, para não recontaminá-las. Puxa vida, professor, eu lavo as minhas mãos e eu não vejo aonde enxugar as mãos. Aí eu enxugo na roupa, pronto, você contaminou novamente, né? Passar álcool nas mãos, né, sem lavá-las previamente. Não tem o mesmo efeito bactericida, né? Ah, professor, eu não vou lavar as mãos, eu vou ali, passa um alquinho, gel, pronto. Cara, acabou, não vai ter o mesmo efeito. Vai desinfectar, cara, o álcool gel, né? Então, primeiro, atenção, lave as mãos e depois... Ah, professor, perde muito tempo. Cara, mas aqui tem que... É o certo, né, cara? Ensina como lavar a mão? Sim, vem comigo aqui. Ó, tá enxaguando, ó, tá? 2... 3, ó, entre os dedos. 4, ó. Ó, tá vendo? Ó, dedo a dedo. Certo? 5, ó. Ó, certo? Esse é boa. Esse aqui é para lavagem das unhas, ó. Ó.
Tá aí. Cara, o examinador pode pegar uma figura dessa, do próprio livro, colocar lá. Outro assunto. Então, nós vimos o quê? Tudo que a SEDUC trata sobre lavagem de mãos. E agora, professor? Agora tem mais. Vamos lá. Uso de quê? Uso de luvas descartáveis. Tá? Muito importante. Você vai preparar, trabalhar com alimentos, né? Então, você tem que proteger para não ter contaminação. Né? A contaminação ela pode ser por um agente biológico, ela pode ser por um agente químico ou um agente físico. E a luva ela vai proteger, né? Então, está aqui. Por exemplo, você vai servir o alimento para as crianças, tem que ser com luva, não pode ser sem luva. Vamos lá. Aqui diz o quê? Vamos lá, vem comigo aqui. O uso de luvas descartáveis é obrigatório nos seguintes casos. Questão boa de ser cobrado. Então, o examinador ele quer saber, tá certo? Em quais hipóteses que você está obrigado a utilizar luvas descartáveis. Aí nós temos aqui, 1, 2, 3, 4 hipóteses. Tem que saber, com certeza. Essas coisinhas assim, professor, coisinhas, coisas pequenas, é fácil, pode cair na prova, mas você tem que saber. Primeira hipótese que é obrigatório o uso de luvas. Na manipulação de alimentos prontos para o consumo, tais como os pães, biscoitos e bolos. Serviu as crianças, você tem que manipulação dos alimentos prontos para o consumo, você tem que usar a luva, está aqui. Manipulação de alimentos prontos para o consumo, tais como pães, biscoitos e bolos, né? Tem que usar a luva. 2. Na manipulação de alimentos que já foram cozidos, como cortar carnes prontas, cortar legumes e verduras para a salada. Professor, então o alimento já foi cozido, ele está manipulando, não vai servir, está manipulando ainda. Você vai cortar a carne, você vai fazer a maionese, por exemplo, fazer a salada, você tem que usar luvas. 3. Na manipulação de frutas, legumes e verduras que já tenham sido higienizados. Né? Já tenham sido higienizados. Né? Ou seja, já passou por higienização, já foi limpo, desinfectado. Aí você tem que usar a luva. Uma vez que você tem uma maçã, ela já foi higienizada adequadamente, você vai tocar nela com luva, cara. Porque se você tocar sem luva, você vai transmitir doença para... Doença não. Esquece doença, tá? Você pode transmitir o quê? Micro-organismos indesejáveis, micro-organismos nocivos à nossa saúde. E, finalmente, na ocorrência de ferimentos na mão, já protegidos por curativos ou dedeiras, né? Cortou o dedo, coloca uma dedeira, faz o curativo, uma dedeira para estancar e coloca a luva. Então, você tem que utilizar a luva aí nesse caso aí do ferimento, né? Aí, no caso do ferimento, você vai ter que usar luvas aí para todo o processo de preparo. Cuidados, né? Vem comigo aqui. O uso de luvas descartáveis não é permitido em procedimento que envolvam diretamente o calor, ou seja, no cozimento dos alimentos. Então, você não pode utilizar luvas descartáveis no cozimento dos alimentos. No cozimento dos alimentos, você retirar principalmente do forno, você vai usar outro tipo de luva, que a gente vai explicar nessa aula ainda. Trocar as luvas sempre que interromper ou trocar a atividade. Então, você está com uma luva, fazendo uma atividade. Você parou, vai fazer outra atividade diferente. Você tem que trocar as luvas, né? Então, é uma utilização grande de luva? né? Tipos de luvas descartáveis. Questão de prova. São 3 tipos, né? Está aqui. Vinil. 2. Látex. E 3. Polietileno. 3 tipos de luvas permitidas aí, tá? 3 tipos de luvas descartáveis, tá? Descartáveis. Esses tipos de luvas podem ser usadas desde que sejam exclusivamente para manipular alimentos. Então, para manipular alimentos, nós temos 3 tipos de luvas descartáveis, né? Pronto, tudo o que você deve saber de luvas está nesse slide aqui. Isso pode ser cobrado em prova, né? Vamos lá, tem bastante coisa, vamos continuar.
Equipamentos de proteção individual, EPI. Aqui diz respeito à segurança do trabalho, que também está no edital, né? E claro, você vai trabalhar na cozinha, então a cozinha aí nós temos aí diversos pontos aí, tá certo, que pode provocar acidentes no trabalho. Então você tem que ter uma postura defensiva, você tem que ter uma segurança, e essa segurança é feita por EPIs, né? Aqui nós vamos estudar todos os EPIs necessários e obrigatórios na cozinha. Vem comigo. Considere esse EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos susceptíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Todo EPI deve ter o certificado de aprovação, CA, pelo Ministério do Trabalho e Emprego para ser comprovada a sua eficiência de acordo com a finalidade a que se destina. Sem esse registro, o equipamento não deve ser utilizado na unidade de alimentação e nutrição, ou seja, todo IPI tem que ser aprovado. Quais são esses IPIs? Está aqui para vocês aqui, né? Então nós temos aqui, ó, cara, pode cair na prova. Olha só. No preparo, 3 tipos de IPIs, né? Na cocção, professor, o que está escrito aqui, prof? Que aqui é o seguinte, gente, ó, eu tive que, deu um trabalhão preparar essa aula. Então, um trabalho gigantesco preparar essa aula. Por quê, professor? Porque eu tive que pegar essa apostila, este manual, recortar todinho, fazer slide por slide. E eu tive que ampliar, esticar um pouquinho para a galera aí, para ficar grande para enxergar, né? Mas teve alguns slides que distorceram, né? Está aqui. O que é cocção, professor? Cozimento. Aqui é o cozimento do alimento. Então, nós temos aqui, ó, preparo do alimento. Nós temos aí os EPIs recomendados. No cozimento, que é a cocção, ó, eu colocava esse troço aqui na prova. Para quê? Só para confundir. Eu tenho certeza, tá, que muitos dos nossos alunos que estão assistindo nesse momento nunca viu essa palavra aqui, cocção, né? Cocção, que é o cozimento. Nós temos o quê? 3 EPIs aqui, ó. Tá? Luvas de malha de aço, luvas térmicas e avental anti-chama. São os EPIs necessários nessa fase do alimento. Distribuição, higienização e retirada do lixo, nós temos os EPIs. Então, para cada fase, para cada área de serviço, nós temos aqui os EPIs necessários. Então, o cara vai colocar assim, ó, botas de borracha. É o IPI? É o IPI. Só que ele vai falar que bota de borracha você utiliza na fase do pré-preparo. Está errado, porque as botas de borracha você vai usar na higienização e na retirada do lixo. Ah, professor, então qual que é o recado? Você vai ter que ler esse cara com muita atenção. Então vem comigo aqui. No preparo, 3 IPIs. Primeiro, luva de malha de aço. É aquela luva, uma luva de malha de aço para evitar o quê? O corte, né? Ó. Proteção contra corte. Você está mexendo com faca, por exemplo, pré-preparo, cortando lá os alimentos para serem cozidos, as carnes, você tem que usar essa luva. Avental de PVC. Qual que é o objetivo do avental de PVC? Contra a umidade, né? Luvas de vinil, látex ou polietileno. É aquelas luvas descartáveis. Então, luvas descartáveis, na prova, para você identificar quais são as luvas descartáveis, usou uma vez, joga fora. Por isso que fala que são descartáveis, né? É luvas de vinil, látex ou polietileno, né? Preparo das saladas, né? Pronto. No cozimento, cocção, luvas de malha de aço para cortes, né? Luvas térmicas para o forno e fogão, muito importante. Você está com um bolo lá, fazendo um bolo, por exemplo, né? Para servir para a criançada vai gostar do bolo, né? De chocolate, né? Você retirar esse alimento do forno, você vai usar qual que EPI? Luvas térmicas. Claro, térmicas tem a ver com o calor, ó. Cocção é o quê? Cozimento. Você vai fazendo essa vinculação. Avental anti-chamas, né? Para o forno de fogão. Então, vai tirar o negócio, tem que colocar o quê? Um outro avental, que é o anti-chama, para a sua própria proteção. Distribuição, que vai servir o alimento para as crianças. Você tem que usar lá na distribuição luvas descartáveis, que é vinil, látex e polietileno, para servir bolo, pão e bolacha. Quais são os IPIs necessários na fase da higienização e retirada do lixo?
Óculos de proteção, luvas de PVC de 52 centímetros, né? São aquelas luvas de PVC que vai até o ombro, né? 52 centímetros, né? Botas de borracha, avental de PVC, né? Mais rígido, luva de PVC e luva de malha de aço. Então, aqui nós temos aqui os EPIs necessários nessa fase da higienização e retirada do lixo, né? E aqui a gente utiliza também para o cargo de limpeza, né? Aqui está as boas práticas também para a limpeza da escola também, né? Vem comigo aqui. Em todas as outras áreas, né? Calça, camiseta de manga curta, avental de algodão, ok. Todas as peças do uniforme devem ser de cor branca e em tecido de algodão conservadas e limpas. Atenção. Então, tem que ser de algodão e tem que ser branca. Então, isso aí é considerado um IPI. Sapato fechado, antiderrapante, em boas condições de conservação e limpeza, com certificado de autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Touca de algodão ou descartável para a proteção dos cabelos. Então, está aqui todos os IPIs, né? A boa apresentação do manipulador de alimentos deve-se, em grande parte, à correta utilização do uniforme. Sua função é a proteção tanto do usuário quanto do alimento a ser preparado. Então, esses aqui são os IPIs necessários, a segurança do trabalho, né? Clique like.